Este livro é sobre Jesus. Nós vamos estar meditando hoje no livro de 2 Samuel, no capítulo 19. É uma passagem bastante extensa. E se você quiser ficar conosco, nós vamos ler todo o capítulo e fazer algumas ponderações, algumas considerações. 2 Samuel 19. Isso que é para quem tem desejo de conhecer um pouco mais da palavra de Deus, conhecer Deus e buscar Deus enquanto se pode achar. Tá certo? Eu não sei como você está hoje, mas eu te convido a você tirar um tempo para Deus, dedicar um tempo a Deus, e essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Então vamos à palavra de Deus nesse dia maravilhoso. Joabe repreende o rei. Essa é a palavra. Logo chegou Joabe a notícia de que o rei chorava e lamentava a morte de Absalão. Quando o povo soube da grande tristeza do rei pela morte do seu filho, a alegria da vitória daquele dia se transformou em profundo pesar. Os soldados entraram na cidade sem chamar a atenção, como se estivessem envergonhados e houvessem fugido da batalha. O rei cobriu o rosto com as mãos e continuou a chorar. Ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Então Joabe foi até o quarto do rei e disse: Hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados para amar os que odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora, saia e vá parabenizar seus soldados, pois jurou pelo Senhor que, se o rei for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhes aconteceu na vida. Assim, o rei saiu e se sentou à entrada da cidade. E quando se espalhou a notícia de que o rei estava ali, todos foram vê-lo. Enquanto isso, os israelitas haviam fugido para suas casas. E em todas as tribos de Israel houve muita discussão. O povo dizia: o rei nos livrou de nossos inimigos e nos libertou dos filisteus, mas teve de fugir por causa de Absalão. Agora, Absalão, a quem ungimos para reinar sobre nós, está morto. Não devemos demorar para trazer o rei Davi de volta. Eu parei aqui no versículo 10 para te lembrar, se você estiver precisando de uma oração, precisando de um aconselhamento espiritual, nós vamos deixar na descrição aqui desse vídeo os nossos contatos, e nós temos uma lista de oração onde nós vamos colocar o seu nome, o nome da sua família, dos seus amigos, da sua empresa, enfim. Nessa lista nós vamos apresentar a Deus. A gente sempre está distribuindo essa lista para os membros da igreja estarem orando, intercedendo por esses pedidos. Porque a Bíblia Sagrada, ela nos orienta a nós orarmos, buscar a Deus, interceder, clamar, levantar mãos santas, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, que não é diferente da época do rei Davi, na época de Absalão, na época de Salomão. Então, a humanidade, ela sempre se corrompe, ela sempre se perde na caminhada. E a gente precisa despertar
e chamar o povo para voltar para Deus. Não é? Então, você precisa se despertar, você precisa entender que nada somos sem Deus, nada podemos sem Deus, e que Deus tem que estar no centro, e nós temos que estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, não é? Porque Deus, ele é o maior interessado em nos abençoar, mas vai depender muito de nós como filhos, para recebermos as bênçãos, as promessas de Deus para todos nós, tá certo? Então é isso aí, você ainda não foi inscrito, você pode se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, você pode compartilhar com seus amigos, familiares, porque o principal objetivo aqui é anunciar a palavra de Deus. Nós temos um propósito de ler a Bíblia uma vez por ano, estudá-la e sempre estar renovando as nossas forças, assim como acontece com a águia, não é? Então, vamos dar continuidade à palavra de Deus, que é o best-seller, o livro mais vendido no mundo, mais lido, porque não contém, é a palavra de Deus, tá certo? Então, dando continuidade aqui no versículo 11, então Davi enviou uma mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Pergunta às autoridades de Judá, por que vocês demoram tanto para receber o rei de volta? Até eu já sei que todo o Israel deseja a minha volta. Vocês são meus parentes, minha própria tribo, meu povo e minha raça. Então, por que são os últimos a receber o rei de volta? E Davi pediu que dissessem a Amasa: você é meu parente, meu povo e minha raça. Que Deus me castigue severamente se de hoje em diante você não se tornar comandante de meu exército em lugar de Joabe. A mensagem de Davi convenceu todas as autoridades de Judá e eles deram uma resposta unânime. Mandaram dizer ao rei: volte para nós e traga todos que estão com o Senhor. Então, nós observamos que Absalão tentou usurpar o trono que Deus dera a Davi, não é? E tudo aquilo que Deus dá para alguém, o inimigo sempre trabalha para tentar roubar. E se nós não vigiarmos, o inimigo realmente, infelizmente, ele tem esse poder. Por isso que em Apocalipse fala: guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. E esse ninguém é o Satanás, que tem roubado a coroa das pessoas, tem roubado a salvação, o direcionamento. Infelizmente, ele tem esse poder. Mas voltando aqui à palavra, ao livro 2 Samuel, no capítulo 19, a partir do versículo 15, fala que Davi volta para Jerusalém. Então o rei começou a viagem de volta para Jerusalém. Quando chegou ao rio Jordão, o povo de Judá foi a Gilgal para encontrar-se com ele e acompanhá-lo até o outro lado do rio. Simei, filho de Gera, de Baurim, na terra de Benjamim, atravessou com os homens de Judá para dar as boas-vindas ao rei Davi. Estavam com eles 1000 homens da tribo de Benjamim, incluindo Ziba, servo da casa de Saul. E os 15 filhos, 20 servos de Ziba, desceram apressadamente ao Jordão para receber o rei, atravessaram o rio para ajudar a família do rei a chegar à outra margem e para fazer o que ele lhes solicitasse. Então, nós observamos aqui a unidade. Nós observamos que Deus sempre quer que nós sejamos unidos em um só propósito concernente à sua obra, concernente às coisas de Deus. Tá certo? Davi tem misericórdia de Simei. É o título da continuidade dessa leitura. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gera, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor, o rei, por favor, perdoa-me. Esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Sei quanto pequei, por isso vim aqui hoje, a primeira pessoa em todo Israel, a receber o meu Senhor, o rei. Então Abisai, filho de Seruia, disse: Simei deve ser morto, pois amaldiçoou o rei ungido do Senhor. Não é?
Às vezes as pessoas têm espírito de vingança, não é? E nós sabemos que só tem um juízo, um justo juízo, que é Deus. Toda vingança pertence a Ele, não é? E no versículo 22 diz: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Disse Davi: porque agem como se fossem meus inimigos? Hoje não é um dia de execuções, pois hoje voltei a ser rei em Israel. Então, virando-se para Simei, Davi prometeu: sua vida será poupada. Não é? Então, a vingança pertence a Deus. E nós devemos perdoar as pessoas, assim como Deus todos os dias nos perdoa. No versículo 24, tem um reencontro de Davi e Mefibosete. É uma história muito linda também, que eu preciso compartilhar com você. Ainda dentro do capítulo 19, segundo Samuel. Mefibosete, neto de Saul, veio para encontrar-se com o rei. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança. Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei lhe perguntou: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó, meu senhor, o rei, meu servo Ziba me enganou. Pedi que ele selasse meu jumento para que eu pudesse acompanhar o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele, no entanto, falou mal de mim e disse que eu havia me recusado a vir. Mas sei que meu senhor, o rei, é como anjo de Deus. Portanto, faça o que lhe parecer melhor. Meus parentes e eu só poderíamos esperar que o Senhor mandasse nos matar. Contudo, o Senhor me honrou ao permitir que eu comesse a sua mesa. O que mais eu poderia pedir? Não precisa continuar se explicando, respondeu Davi. Resolvi que você e Ziba dividirão sua terra igualmente entre si. Dê tudo a ele, disse Mefibosete. Para mim basta saber que meu senhor, o rei, voltou para casa em segurança. Então, é interessante o reconhecimento de uma amizade, não é? E, às vezes, as pessoas ficam apegadas a bens materiais. Nós observamos aqui que Mefibosete, deficiente físico, não estava importando com terras, com herança. Ele queria honrar o rei, porque sabia do coração do rei para com ele. Aí, no versículo 32, fala que Davi trata Barzilai com bondade, não é? Então, vamos à história, a partir do versículo 31. Barzilai, de Gileade, havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos de idade e era muito rico. Foi ele quem providenciou alimentos para o rei durante sua estada em Manaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos de idade e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para meu senhor, o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois, permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está seu servo, Quimá. Permita que ele vá com o meu senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser me dar. Está bem, concordou o rei, Quimá virá comigo, e eu o ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei com você qualquer coisa que me pedir. Assim todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai,
e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. A gente observa as considerações, as atribuições e a sinceridade de um rei para com seus companheiros, não é? Então, chama sua atenção aqui para nós também voltarmos essa mesma consideração para aqueles que Deus colocou em nosso caminho, aqueles que Deus colocou para andar conosco, que nós possamos ser gratos a Deus por essas pessoas e honrar essas pessoas, independente da posição social ou financeira, assim como Deus honrou Mefibosete, né, através de Davi, Deus também honrou Barzilai, que era um homem muito rico, através do rei Davi. E nós observamos aqui, a partir do versículo 41, a discussão sobre o rei. Então, vamos dar continuidade à história. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos os seus companheiros até o outro lado do Jordão. Os homens de Judá argumentaram: o rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos a custa do rei, nem recebemos favor especial algum. Mas há 10 tribos de Israel. Responderam os outros: portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer o nosso rei de volta? A discussão continuou, e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Então, nós observamos aqui algumas questões, né, desnecessárias que acontecem no cotidiano. Às vezes as pessoas perdem tempo com discussões tão banais que não levam a nada. Então, o nosso conselho vindo da parte de Deus é que nós, na verdade, venhamos apenas viver aquilo que Deus nos ensinou. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que, às vezes, é melhor nós perdermos para ganharmos na frente. Não é melhor nós cedermos para termos paz, porque a Bíblia nos orienta a seguir a paz com todos e a santificação, pois sem as quais ninguém verá a Deus. Então, o conselho é esse: seguir a paz com aqueles que não querem paz. Nós vamos promover a paz através do Espírito Santo que está em mim, que está em você. Tá certo? Então, um grande abraço. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Estamos à disposição para orarmos por você. Estamos à disposição para interceder por você. Tá certo? Deus em Cristo Jesus possa continuar te abençoando, te guardando, te protegendo. O principal objetivo desse vídeo é que você seja impactado, que você seja curado, que você seja liberto, que você seja abençoado nesses dias tão difíceis que o mundo está enfrentando. Então, receba a paz vinda de Cristo, receba a bênção de Deus. Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te prosperando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tá certo? Que Deus abençoe você e toda a sua família.